Salve, salve, MGTOW! Vamos falar sobre mais um assunto muito interessante, inclusive imprescindível, que está aí também no meu livro, mas eu faço questão de compartilhar com você aqui no YouTube. A descendência e o MGTOW. Os homens que seguem o seu próprio caminho não precisam se preocupar com descendência. Há dois tipos de homens: os que nasceram para casar e os que não nasceram, aqueles que são adeptos ao movimento, então logo são MGTOWs, caso queiram sair da bolha, obviamente. Porém, é sabido que há muitos homens MGTOW advindos de relacionamentos errôneos, parcela importante de participantes do movimento. O foco neste momento é o MGTOW raiz, o que não foi feito para casar. É sabido que homens que vivem na bolha, junto com grande parte das mulheres que abarcam o feminismo de alguma forma, através daquele famoso vírusinho, aí que eu sempre falo nos vídeos, continuarão a reproduzir-se em diferentes ritmos. É uma preocupação desnecessária, uma vez que o MGTOW apenas precisa preocupar-se consigo mesmo e com o futuro do fruto do seu trabalho e sabedoria. Muitos dizem que o MGTOW é um movimento fracassado, justamente por retornar tudo para o Estado. Em alguns países, realmente é o que acontece se você não especificar detalhadamente tudo em um testamento. Ademais, o movimento MGTOW, pelo contrário, ele não é um fracasso, está demonstrando-se de todas as formas ser um tremendo sucesso. Se você for brasileiro ou mora em países falantes do português, é desaconselhável deixar seus bens para fundações, hospitais e universidades. Quase sempre são geridas por pessoas mal intencionadas e que, de alguma forma, diante da ausência de mecanismos de fiscalização, de forma sorrateira, parcela significativa de seus bens irá acabar no bolso deles. Logo, a única solução é deixar seus bens para um amigo, preferencialmente MGTOW. Então aqui vai o meu conselho de como você deve prosseguir. Você deve prosseguir da seguinte maneira: faça um testamento público, especificando o herdeiro de todo o seu espólio e as diretivas envolvidas. Para que o processo seja juridicamente perfeito, contrate um advogado. Um advogado é essencial, mesmo que ele não compactue com os seus elementos norteadores, ele tem que seguir o que o cliente precisa. Se você não sentir firmeza nele aí, procure outro profissional. Tem muitos bons profissionais aí na área. Você que é advogado, está assistindo agora aí o episódio, com certeza vai me dar razão em relação a isso. Quando o cliente vai fazer um testamento, a sua vontade precisa ser respeitada, desde que obviamente respeite aí os âmbitos legais. Você obviamente pode deixar seus bens com mais de uma pessoa. O testamento é democrático quanto a isso. Digamos que João é um bom amigo e extremamente racional com dinheiro, enquanto José não é. Desta forma, seus bens ficam com João e seus pertences pessoais e ou sentimentais com José. Um testamento pode ser feito com condicionantes. Se no momento da abertura deste, João ou José, naquele momento, estejam casados, você pode invalidar a condição estabelecendo por outra. Digamos que João ou José estejam casados ou comprovadamente em união estável. Você vai direcionar seus bens unicamente para Francisco, baseado nas mesmas condições. Em determinados países, há necessidade de um herdeiro necessário, em outros não, inclusive sendo permitido a exclusão de filhos ou filha, ou filhas também, inclusive, como herdeiro ou herdeira. Interessante, não é verdade? Mas no Brasil, obrigatoriamente, você vai ter que ter a figura do herdeiro necessário. No meu caso, em particular, em que eu tenho filho, obrigatoriamente a herança é 50% dele. Se não houver testamento, é integral. Por isso, insisto veementemente sobre a necessidade de um testamento. Aí é que tá, muitos homens conhecem o movimento, conhecem seus elementos norteadores, começam a seguir tudo isso e muito mais, nós vamos passando cada vez mais de forma esclarecedora,
mas não se atém a um detalhe muito importante. Muito bem, o que será feito com meus bens, com todo o retorno financeiro que eu tive? Ora, é muito simples. No passar da vida, caso aí você não tenha filhos, obrigatoriamente se você tiver filhos, filho ou filhos, mais de um, você vai ter que deixar 50% ao menos para eles. Os outros 50% você tem livre direito de você fazer o que quiser. Mas o MGTOW não foi feito para casar, então obviamente o MGTOW raiz, eu estou falando, ele não vai ter filhos. Então, o que ele faz? Ele faz um testamento aí público, vai especificar exatamente como ele quer, mas a minha recomendação, não deixe aí seus bens para instituições filantrópicas aqui no Brasil. O Brasil é diferente dos States, brother. Lá você vê, claro, você tem corrupção lá também, mas a moral e a ética naquele país, assim como em outros países considerados de primeiro mundo, falam muito mais alto. Então eu não recomendo, particularmente eu não recomendo aí você deixar seu dinheiro para nenhuma fundação ou entidade filantrópica. Redirecione todo o seu retorno, tudo que você conseguiu, para pessoas que realmente estão dedicadas aí a seguir o seu próprio caminho. Muitas vezes você acaba até conhecendo um amigo que acaba mudando seu rumo na vida com o passar dos anos, e claro, nós vamos ganhando experiência com o passar do tempo, lembrando que nós, como MGTOW, nós vamos buscar maximizar nosso tempo de vida físico. Então, quanto mais o tempo passa, não importa se você mora num ambiente rural ou num ambiente urbano, você vai ter uma visão mais observadora acerca de uma série de situações. Então, a recomendação é você deixar seus bens para uma pessoa extremamente confiável. Uma outra opção que existe também é muito interessante, que era utilizada, inclusive, para você ter uma ideia, era utilizada, inclusive, para as gerações anteriores, mas realmente outras gerações mesmo. Havia, antes do surgimento do feminismo em especial, e também desses excessos aí que a sociedade e o direito fazem com um homem, massacram um homem que quer seguir seu próprio caminho, você não tem uma liberdade a nível do direito e muito menos em nível de sociedade, convenhamos. No passado, você não teria filhos, obviamente, você não desejou ter filhos, mas em algum momento da vida você conheceu uma pessoa um homem principalmente, que topou cuidar de você nas suas últimas etapas de vida. E você teve um patrimônio razoável. Não vou dizer que você ficou rico, mas você ficou numa situação extremamente tranquila. O que você fazia no passado? Você deixava seus bens para a pessoa que estava cuidando de você. E por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas que estavam envolvidas no ato de ter um maior zelo e cuidado pelo homem que era MGTOW, mas nem sabia que era, porque o termo só surgiu aí no ano 2000, não era obviamente um familiar, era uma pessoa amiga, uma pessoa alheia à família. Então você percebia que a relação de amizade, de companheirismo no sentido de troca de informações e tudo mais, era muito mais genuína, era extremamente genuína. Então você não tinha muitas preocupações. O interesse familiar pelas heranças é um interesse milenar. Famílias interesseiras, inúmeras histórias, histórias reais, inclusive você vai encontrar aí nos livros de história das mais variadas formas. Então, aquele velho ditado de que há muitas pessoas que esperam que você bata as botas é totalmente válido. Então é por isso que você precisa ter uma cautela muito maior quanto a isso. E o melhor instrumento jurídico, querendo ou não deixa de ser um remédio, vai ser você fazer justamente essa questão aí do testamento público. Não é interessante você fazer o que nós chamamos de testamento cerrado, que é aquele testamento que somente vai ser aberto no momento do seu falecimento. Não é interessante. O testamento público, ele é incontestável. Se ele é juridicamente perfeito, ele é incontestável. Então busque fazer enquanto você está jovem.
porque quando você passa aí dos 70, 75 anos, os maldosos aí, principalmente os familiares, os abutres, vão tentar tentar, de certa forma, invalidar aí seu testamento público, alegando que você talvez tenha alguma doença no momento aí da confecção do seu testamento público, como Alzheimer e demais doenças aí. Opte por fazer o seu testamento aí a partir dos 40 anos, é muito mais interessante. Claro que, obviamente, nós temos homens com 80, 90 anos totalmente lúcidos, mas para a sociedade aí já são praticamente considerados como incapazes. Muito cuidado nessa hora também, tá? Um conselho para o homem MGTOW que tem filhos. Muito cuidado, certo? Faça seu testamento enquanto você é jovem, porque você pode, em um determinado momento, ser interditado a partir de uma determinada idade. Você não sabe se seu filho vai ser aí uma pessoa como você, proativa, buscando o seu próprio caminho, estudando, praticando ações positivas. Você não sabe, você obviamente não sabe sobre o futuro. Ninguém aqui tem bola de cristal. E em muitas das situações onde você é divorciado e você conheceu o caminho que está sendo apresentado para você agora, em algum momento a sua prole pode virar contra você. Inclusive os homens que vivem na bolha, os blue pills, os casados aí que estão cômodos, sofrem muito mais com esse problema aí, só para você ter uma ideia. Então eles podem acabar interditando você única e exclusivamente com o objetivo de já dilapidar o seu patrimônio o quanto antes. Faça testamento. Mesmo que você tenha alguma doença incapacitante, você não vai deixar mesmo assim ninguém fazer a sua curadoria. Ou você pode indicar, caso você já tenha uma vivência o suficiente, você pode indicar aí um curador para os seus bens. Tá? Então isso é muito interessante. Então, você aí que está seguindo seu próprio caminho, ou você que vai ser um futuro MGTOW, esse é um assunto muito importante. A descendência não quer dizer nada, em todos os aspectos. Filho não é garantia de nada. Você deve focar apenas em si mesmo e nos seus próprios resultados. Você não controla o que está fora do seu alcance, é óbvio, mas você controla as suas aptidões, a sua proatividade. Você pode controlar e pode eliminar seus vícios. Já falamos um pouco aí sobre esses assuntos. Volta e meia a gente vai voltar aí sobre essas questões e muitas outras. Então você pode ir se policiando, se aprimorando cada vez mais para ter uma idade plena quando chegar no seu último estágio de vida. Certo? Então esse é o meu recado. Espero que você faça a sua inscrição no canal, compartilhe esse conteúdo e ative as suas notificações para você receber os vídeos. Aguardo aí você no próximo episódio. Até mais, brother!